Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus Cristo. É uma grande alegria para nós poder estar aqui fazendo uma transmissão a respeito da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade e todos que estarão nos assistindo, ouvindo essa transmissão. Também louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que nesse momento nós possamos dedicar um pouquinho aqui do nosso tempo para tratarmos o assunto da palavra. E peço que todos ajudem nós, em oração, para que assim possamos fazer o melhor que possamos, Possamos fazer o melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que nós não temos muito costume aqui com transmissão, e hoje tentei várias vezes aqui me organizar e agora que eu consegui, um pouco mais tarde, então tudo aqui é adaptável. Às vezes o vídeo não está muito bom, mas é o melhor que conseguimos fazer aqui. E o importante é nós fazermos o melhor que conseguimos com as ferramentas que temos. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade aqui. Bom, sem muito demora, tem um tema específico para tratarmos essa noite. Na verdade, se os irmãos viram o início da transmissão, está ali perguntas e respostas pelo nosso profeta, William Branham. Então, o que na verdade queremos fazer aqui essa noite, no momento breve, eu quero ser o mais breve possível aqui, é tratar de algumas perguntas e respostas do profeta. Algumas não, em específico uma delas nessa noite, e assim sucessivamente fazemos e fazendo, usando a Bíblia e a mensagem, para que possamos assim ir ajudando no nosso entendimento a respeito da palavra. Amém? Então, graças a Deus por isso. Os irmãos sabem que o profeta pregou várias mensagens, perguntas e respostas, e muitas delas ele pregou quando ele fez essas transmissões de perguntas e respostas, essas reuniões de perguntas e respostas, para tirar a dúvida de algumas pessoas cerca de alguns assuntos que ele trazia. Então, você vai ver quando ele prega sobre o Espírito Santo, ele traz uma mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Quando ele prega sobre os selos, ele traz perguntas e respostas sobre os selos, e assim a série Hebreus, e entre outros temas que o profeta ele trouxe. E dentro desses temas ele trouxe a mensagem, hoje está em forma de mensagem para nós. Lá era uma reunião que é de perguntas e respostas. E dentro dessas mensagens de perguntas e respostas tem muitas coisas assim que nos ajudam, que nos estimulam, que nos abrem o nosso entendimento. E como nós temos tratado a respeito do batismo com o Espírito Santo, e iniciado um trabalho ali no corpo local, então algumas coisas eu creio que será de muita importância para nós tocarmos aqui em relação às perguntas e respostas que fizeram para o profeta. E hoje, em específico, queremos falar somente de uma, e assim eu espero que seja de ajuda para os irmãos. Então, vamos aqui já ganhar tempo. Se você deseja abrir sua Bíblia, então a nossa escritura, para a base dessa pergunta que fizeram ao profeta, nós já vamos para a pergunta. É uma pergunta assim que muitos passam por alto, porque a pergunta, na verdade, se for olhar a pergunta em si, a pergunta já traz vamos dizer assim, uma ânsia de saber, de entendermos a fundo como nos encaixamos nisso, Então, é uma pergunta que fizeram o profeta acerca de uma escritura que vamos ler aqui agora. Então, se você está com sua Bíblia, eu convido você para abrir sua Bíblia agora, nesse momento. Vamos ler aqui em primeira carta de João, versículo 8 ao 10. Amém? Aqui diz assim: se dissermos
que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, até aqui, foi até onde o profeta leu. Então, a pergunta aqui que fizeram ao profeta era a seguinte pergunta: fizeram assim, profeta, você disse que uma pessoa poderia viver tão perto de Deus que não poderia nem mesmo pecar enquanto estivesse aqui na terra. Então, olha a profundidade da pergunta. A pessoa está perguntando ao profeta que ela está dizendo, profeta, e isso em forma de pergunta, que ele disse que uma pessoa poderia viver aqui na terra tão perto de Deus que não poderia nem mesmo pecar enquanto estivesse aqui na terra. Então, assim, é uma pergunta de muita importância, é um peso muito grande nessa pergunta, e tem outras perguntas também que permeiam essa pergunta, mas eu queria ficar só nessa hoje e vamos pegar a citação do profeta e dar uma olhada no qual foi a resposta do profeta mediante a isso. Amém? Então, gostaria de convidar você a uma pequena palavra de oração, bem rápida, para ir para a citação. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor ajude nós, Pai, ajude meus irmãos a compreendermos toda a Tua palavra e que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender de uma maneira que nós possamos nos posicionar por ela, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai, nesse momento. E obrigado por essa oportunidade, Pai. Todos que estão nos ouvindo, Pai, que o Teu poderoso sangue, que a Tua poderosa graça, Senhor, possa recair sobre cada um deles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, provavelmente essas lives aqui de perguntas e respostas feita para o profeta vai estar no playlist do nosso canal. Então, a intenção é colocar todos ali, para que assim possamos nós pesquisar, se deleitar e pegar algumas citações ali que foram faladas para poder ajudar nós mesmo na nossa caminhada. Amém? Então vamos ganhar tempo. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos a mensagem que foi feita essa pergunta e vamos dar uma olhada na resposta do profeta. E eu quero que você preste atenção no detalhe que tem muita coisa nessa resposta que tem a ver com o nosso assunto que nós tratamos sábados na igreja, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então, é tudo um apanhado de situações que vai ajudar nós, abrindo o nosso entendimento, para nós compreender e nos posicionarmos aqui, tá bom? Então, preste bem atenção, amarre com o assunto e, consequentemente, eu vou comentando alguma coisa para que possamos, assim, crescer juntos, né, na fé. Deus abençoe. Então, deixa eu transmitir aqui a nossa tela, que está a nossa mensagem aqui, e para que os irmãos possam acompanhar. Então, a citação é essa. A mensagem é a mensagem Perguntas e Respostas. Essa mensagem foi pregada em 1900 e... Deixa eu só pegar exatamente aqui. A mensagem ela foi pregada em 1959, se não me falha, não é isso mesmo, 1959. E foi dia 23 de dezembro de 1959. Deixa eu só pegar a data exata aqui para que os irmãos possam depois fazer suas pesquisas aí também. E nós vamos sendo ajudados aqui. Amém? Então, creio que é isso mesmo. Deixa eu só pegar aqui
Essa mensagem foi pregada foi traduzida pelos crentes da Bíblia, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 1959. Perguntas e respostas. Então, vamos para a citação, a qual iríamos tratar essa noite. Então, está aqui no parágrafo 120. Passei um pouco. É que essa mensagem dos crentes da Bíblia tem 2 páginas, né? Então, às vezes dificulta um pouquinho a gente encontrar aqui. Está para cima aqui. Eu já encontro aqui, nós já vamos dar sequência aqui. Aqui, chegamos nela. Essa aqui. Então, a pergunta que eu disse para os irmãos. Então, vamos ler na íntegra aqui. Você disse que uma pessoa poderia viver tão perto de Deus que não poderia nem mesmo pecar, enquanto estivesse aqui na terra. Então, explique 1 João 1, do 8 ao 10. Então, aqui de cara nós vamos ver uma indagação dessa pessoa, no sentido de, se o Senhor disse que uma pessoa não pode pecar, ou pode viver sem pecar, se ela estiver tão perto de Deus, mas 1 João 8 está dizendo que se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Então, vamos ver o que o profeta diz. Vamos ler a 1 João 1, 8, 10. Se eu tivesse um pouco mais de tempo para olhar para estas... eu apenas não aproveitei, amigos. Eu estava tentando me desvencilhar. Bem, eu vou encontrar João daqui a pouco. Deve estar depois de Hebreus, é claro. Muito bem. 1 João. Aí ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós pecamos e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 121. Agora, espere um pouco, meu querido irmão. Apenas volte ao 3º capítulo aqui, o versículo 9. Está bem, na mesma página. Em minha Bíblia, o versículo 8 começa com: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Exatamente sobre o que estava falando, vem? Deus predestinando, conhecendo você. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, olha para ver, irmãos, o profeta está amarrando as 2 escrituras. Você vê que ele acabou de citar a escritura de 1 João 8, 10 aqui, sobre a questão de cometer pecado, mas ele leva lá para a resposta, ele vai amarrando isso lá para 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado. Então, os irmãos me permitem fazer um comentário. Você vê que está amarrado diretamente com o nosso assunto de sábado, porque nós estamos falando sobre o novo nascimento, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, você sabe que o novo nascimento, ele se conclui, o fechamento dele com o batismo do Espírito Santo, porque uma pessoa que ela passa pela justificação, ela passa pela santificação, ela não recebe o batismo do Espírito Santo, ela não concluiu todas as etapas, então ela não nasceu. Ela foi gerada e houve um aborto no processo, mas ela não nasceu. Então, quando o profeta vai responder essa pergunta, que seria possível uma pessoa viver tão perto de Deus, né, ao ponto de não pecar, então essa pessoa faz a indagação porque João está dizendo aqui, se dissermos que não pecamos, então enganamos a nós mesmos.
E João vai continuar dizendo ali que se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. O profeta vai fazer uma aplicação para isso, ele vai dar uma explicação para essa escritura, porque muitas vezes nós aplicamos mal essa escritura. Nós vamos ver, olha a explicação do profeta, porque a Bíblia não pode se contradizer. As escrituras não podem se contradizer. Deus não pode falar uma coisa num lugar e em outro lugar fala outra. Então você vai ver que o profeta vai dizer aqui que era para ir para a escritura de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Então, se você pegar uma tradução, a tradução João Ferreira de Almeida, acho que é a Revista Corrigida, deixa eu ver aqui se tem aqui, eu acho que é essa, Revista Corrigida. Só deixa eu falar certo, tirar uma coisa da capa aqui, ver se tem. João Ferreira de Almeida. Acho que é essa João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que eu estou aqui, essa tradução aqui, mas eu tenho uma outra tradução aqui. Essa tradução aqui vai dizer um pouco diferente do que está ali. Não que vai ser diferente, mas ela vai... Tem uma tradução que é melhor que essa. Pelo menos eu gosto mais. Eu acho que dá mais compreensão ao assunto. Então, se eu pego essa João Ferreira, está dizendo assim no Nobel: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, você vê que essa tradução está assim, ó: qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Então, essa tradução está na prática, mas se eu pego essa tradução aqui, que é King James, fiel, ela está assim, ó: aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então, você vê que o profeta estava usando essa tradução aqui. Inclusive é a que está lá na citação que estamos lendo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aí tem um porquê, ó. Tem um porquê aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Aí a escritura tem um porquê. Porque a sua semente permanece nele. Olha para você ver, ó. Qual semente? A semente de Deus permanece nele. Então você lembra que sábado a gente falou sobre o batismo do Espírito Santo na alma, nós falamos sobre a semente. Quando você pega a mensagem, a era da igreja, quando você vai abre lá e o profeta vai falar sobre a questão de que ele responde uma questão, você pode estar se perguntando, ele fala sobre a questão da pré-existência da alma. Você lembra da citação que lemos ali? E o profeta vai dizer que tinha algo que estava lá na mente de Deus. Eu me perdi na página aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Mas o profeta vai dizer que nós estávamos 133, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. 131. Então, a página 131, aqui, ó. Página 131. Então você vai ver aqui o profeta dizendo lá, ó. O que ele diz lá, ó? É a palavra ou a semente. Então vamos ler aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: antes de encerrar este assunto, ele está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a unidade de Deus aqui. Antes de encerrar esse assunto, eu sei que há uma pergunta em sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nessa doutrina Mormon. Então, a doutrina da pré-existência da alma é Mormon. Da pré-existência de almas. Tanto quanto não creio em reencarnação, nem na transmigração de almas. Olha para ver. Seja cuidadoso aqui e veja isto. Não é a pessoa, observa, não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra ou a semente. Então, ó, a palavra ou a semente. É isso. É isso. Lá atrás no passado. Longe demais para a mente humana alcançar. O Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou.
Aí o profeta vai falar mais alguma coisa aqui sobre semente também, mas veja a amarração dessas escrituras, para colocarmos base e com o entendimento do profeta, que uma pessoa, ela não, que é nascida de novo, que tem um novo nascimento, que nasceu de Deus, ela não comete pecado. Aí, mas por que ela não comete? Então, a Bíblia tem um porquê. Então, ela vai dizer assim, ó a, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Aí vem o porquê. Você pode pegar sua Bíblia aí, 1 João 3, 9, e ler. Por quê? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Então, olha para você ver. Isso aqui eu creio que já nos traria uma resposta bem contundente a respeito de uma pessoa viver sem pecado aqui na Terra. Mas vamos continuar lendo aqui o que o profeta disse, que tem algumas coisas muito boas aqui, que fará bem para a nossa alma, né? Então ele está dizendo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aí ele vai dizer aqui, como eu disse, eu fiz questão de pegar a Bíblia ali em duas traduções diferentes, porque muda. Porque sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você lembra que falamos sábado que quando você nasce de Deus, a sua alma é mudada? Aquela alma velha morre e nasce uma nova alma? Então vamos continuar lendo aqui, ó. É exatamente o que a palavra diz. Agora, se você observar aqui, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, algumas pessoas dizem, bem, aí está uma boa menina ou um bom menino. Eles nunca pecaram, para começar. Você é nascido em pecado. Ela lembra que falamos também? Você é nascido em pecado, formado em iniquidade. Aí você vai tomar a escritura lá, se me fala a memória, Ezequiel, né? Ezequiel 14:8, não lembro se é essa, mas depois nós encontramos. Vamos ganhar tempo aqui. Você é formado em iniquidade. Aqui que fala que formado em iniquidade é Salmo 51, né? Onde Davi fala que em pecado, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Então, fui formado em iniquidade. Veio ao mundo falando mentiras. Quando você nasce neste mundo, você é um mentiroso, um ladrão. Você é tudo o que há, tudo pecado. Não um ladrão, porque você nunca roubou, mas você está tendo. Você não é um mentiroso, porque você nunca não mentiu. Mas esse espírito, olha para você ver, ó, esse espírito está em você desde que você nasceu, porque você é do mundo. Então, quando nós nascemos aqui, nós somos da onde? Nós somos do mundo. Esta é a razão porque você não pode ter uma reforma, não pode reformar, você tem que morrer, você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer. E você não pode ter nascido sem crucificação, você não pode ter ressurreição, você tem que ser crucificado para as coisas do mundo, para ser ressuscitado em Cristo. Se você estiver dependendo de sua concepção intelectuais e coisas assim, você nunca será nascido do Espírito de Deus. Então não é uma coisa que depende da questão intelectual nossa. Você tem, aí vamos ver lá, vamos subir lá onde ele vai dizer, ó. Você tem que esquecer, como Paulo fez, de tudo o que ele já sabia. Olha as bagagens aí, meu irmão. Olha as bagagens que temos que deixar de lado. O que o profeta está dizendo? Você tem que esquecer, e como Paulo fez, de tudo que ele já sabia. Então aqui, nós temos que deixar de lado. E nada saber entre vós senão Jesus Cristo, nascido de novo, novamente. Se eu pudesse revelar isso para você, é um nascimento que traz uma nova geração, uma nova criação. A própria palavra grega aqui, eu estava olhando no dicionário grego aqui outro dia, a palavra nascimento significa
criação. Quando diz você é uma nova criatura em Jesus Cristo, há uma palavra ali, criatura, vem da palavra criação. Você é uma nova criação, não do mundo, mas em Cristo Jesus. Você foi feito novo. Agora, você estava no mundo, você dizia, você sabe, coisas extravagantes, roupas finas ou alguma coisa muito bonita. E a religião fica de lado, vem? Eu vou à igreja, claro, eu não quero ir para o inferno, mas você sabe, e lindos olhos castanhos para a moça e um cabelo ondulado para o rapaz, ele é muito, você sabe, outra coisa, algo para chamar atenção, ou sensual, ou beber, ou uma coisa ou outra lá. Este é o mundo. Você está no mundo. A Bíblia diz: se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. E o que é o amor de Deus, irmãos? É a semente, né? Então, para que isso seja tirado de você, você tem que morrer. Olha aqui, ó. Você lembra que falamos sábado? Você tem que morrer. Tem que morrer. Ser crucificado, sepultado, ressuscitado, uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, preste atenção no que o profeta vai dizer. Agora, antes de você receber o Espírito Santo, você crê. Então, antes da pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que fazer o que? Ela tem que crer. Você lembra que falamos sábado que o profeta faz uma distinção, ele faz uma distinção entre o crer e o batismo com o Espírito Santo? Ele vai mostrar naquela mensagem, a Ordem da Igreja 58, parágrafo 7, que uma pessoa que crê, ela é um candidato para receber o Espírito Santo. E ele vai dar outras explicações, porque pelo fato de crer, coloca a pessoa num lugar melhor de segurança na segunda ressurreição. Ali ela vai ter uma oportunidade de salvação para ela. Só que o batismo com o Espírito Santo te dá a certeza de vida eterna. Te coloca na primeira ressurreição se você tombar desse lado e te dá a segurança de vida eterna e te faz ser noiva, te faz você ser noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Vamos voltar para a citação. Vamos voltar aqui. Então ele diz: você crê na vida eterna, mas você não tem vida eterna, óbvio, mas você não tem vida eterna até que você recebe o Espírito Santo. Presta atenção, o profeta não está saindo do assunto, mas olha a explicação que ele está dando. Porque ele é a vida eterna. O Espírito Santo é Deus. Ele é a vida de Deus em você. Presta atenção, meu irmão. Então, olha para você ver, ele é a vida de Deus em você. Você lembra da troca de alma? Você lembra da mudança de natureza que falamos? Então você tem vida eterna. Você entende isso agora? Vem, olhe, você está crendo, espere aqui. Esta é uma boa coisa. Esta é uma boa coisa, você está crendo. Vocês mulheres, desculpe-me isso soar muito direto, vem chamar atenção. Uma mãe, isto é vida. Mas até que aquele bebê nasça, assim, se você cuidar bem desse bebê e seguir todas as instruções naturais, esse bebê nascerá normal. Mas se você não seguir todas as regras naturais, você pode machucar ou deixar um hematoma ou algo assim. Isso pode arruinar tudo, vem? Matará o bebê antes que ele tenha nascido. Bem, este é o problema. Os ferimentos vêm de Satanás. Satanás pega os dardos envenenados do inferno e tenta machucar a igreja que está em trabalho de parto. E antes mesmo de nascerem, eles o matam. Mas se você pegar a Bíblia, nutri-lo, olha aqui para você ver, meu irmão. Se você pegar a Bíblia e nutri-lo, ou alimentá-lo, alimentar o bebê, a mãe tomar vitaminas. Bem, esta é a melhor vitamina que eu conheço. Vitaminas espirituais. Vem, isto te fortifica agora. Aí ele vai continuar dizendo, eu creio que está aqui para cima, 126. Aqui, isso mesmo. Estamos terminando já, meu irmão.
A igreja deve estar tomando vitaminas espirituais, as vitaminas estão, bem, aqui um livro inteiro cheio delas, e você tem que estar tomando vitaminas espirituais, aprendendo, e é isto que fará o bebê nascer, bem, o que eu quero dizer? Agora, o pequeno companheiro, quando ele vem à vida, ou quando ele obtém vida, porque as pequenas células estão se movimentando e chutando depois de aproximadamente 3 ou 4 meses. Então ele está chutando e se mexendo, mas ele ainda não nasceu. Mas assim que ele é trazido ao mundo, o médico, a mãe ou alguém segura, lhe dá um tapinha, boa, e ali ele vem. Então ele começa a respirar, então logo ele respira o sopro de vida, então ali ele se torna uma alma vivente. É isso que às vezes você está pronto para receber o Espírito Santo. Olha o que o profeta está dizendo, irmão. 127. E é isso que às vezes você está pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Você está em trabalho de parto, você está querendo ser entregue. Quantos aqui estão desta forma? Agora querendo o batismo do Espírito Santo? Ansiosamente querendo saber o que é? Você lembra que o profeta vai dizer, que falamos lá? Na mensagem, o que é o Espírito Santo? Parágrafo 22. Quando você sabe o que ele é, então, e quando você sabe o que ele é e que ele é para você, então você o recebe. Você pode recebê-lo. Desejando recebê-lo. Quem deseja o batismo do Espírito Santo, levante as mãos, vem. Você está em trabalho de parto, esperando para nascer. O que você precisa é de uma palmada do Evangelho, um pouco de algo. Você grita glória, e quando isso acontece, eu sei que você acha que sou louco, mas nós temos a mente de Cristo, e o que é loucura para o mundo, de qualquer maneira, algo crama aqui dentro, é aquele espírito que surge em você. Ó, pra você ver, ó. Ele continua fluindo. Como eu disse, alguém é como um cano entupido e você amarra com um pequeno arame, você segura esse arame, zigue-zigue e tal. Tem uma grande corrente de água tentando passar por ali, zigue. Você não consegue obtê-la, mas você sabe que tem alguma coisa lá em cima. Você pode sentir, está ali em cima, naquela ponta. Então, depois de um tempo, você puxa com bastante força. A irmã Brana emite um som de água aqui. A água passa pelo tubo, é dessa maneira. Então, a água continua fluindo. E desta forma que o Espírito Santo é. Olha para ver, irmão. O pecado, olha o que o pecado faz. 129. O pecado entope o cano. Você senta lá atrás e diz, eu sou tímido. Você sabe, eu não consigo dizer. Eu tenho medo que as pessoas pensem que eu sou um santo rolador, vem? Agora, quando você sente aquele puxãozinho do Espírito, você o deseja. Você o deseja. Mais do que a vida. Você o deseja mais que a sua própria vida. Ele significa mais para você. Eu tenho que recebê-lo ou eu morro. Está vendo aqui, irmão? Quando há importância, quando ele está puxando em você, quando você entende que recebê-lo é mais do que a sua vida, aí o profeta de você diz assim, ó, eu tenho que recebê-lo, senão eu morro. A primeira coisa que você sabe é que você segurou alguma coisa, você diz, é isto, Senhor. Você puxa a rolha para fora, ufa, ali vem, ela foi. Ó que coisa livre, ó que coisa, não importa o presidente Eisenhower esteja sentado ali, você diz glória a Deus, como Pedro e os demais estavam bem ali atrás no Pentecoste, escondendo-se dizendo, cuidem da porta atentamente, vejam se algum daqueles judeus não estão vindo. Não, eu não vejo nenhum deles. Está bem, fiquem atentos, companheiros. Eu vou lhe dizer, se eles subirem aqui, eles vão nos expulsar. Isso é tudo, fiquem juntos. Todos eles estavam assentados lá e de repente lá veio um som. Lá veio um som, como de um vento impetuoso, e começou a encher toda a casa. Onde eles estavam assentados, algo começou a acontecer. Eles saíram do prédio, abriram as portas, desceram os degraus por onde tinham subido, cambaleando como um bando de bêbado quando
quando eles, no Espírito, olha para ver o que o Espírito Santo causa, no Espírito gritando e seguindo, disseram, estes homens estão bêbados, ouçam, vejam, aquele covarde olhando pela porta, aquele que negou Jesus ali embaixo, no dia da crucificação, disse, eu nem mesmo conheço. Uma pequena mulher ali disse, tua fala te denuncia, você é um deles. Disse, ele amaldiçoou e disse, eu não conheço. Mas quando a rolha foi tirada, quando o Espírito Santo começou a fruir, olha o resultado que trouxe, irmãos. Quando o Espírito Santo começou a fruir, vocês, homens da Judéia que habitam em Jerusalém, sejam isso notório a vocês, escutem-me, amém? Eu estou no comando, seja conhecido entre vós, estes não estão bêbados, posicionando-se pela sua igreja. Eles não estão embriagados, como pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que diferença? Ufa! Eu sei que vocês podem pensar que isto é algo terrível, mas eu tenho que lhes mostrar o que é a verdade. Permaneçam com ela. Agora, certamente você tem vida eterna. Agora, para explicar isso, neste dia, se dissermos que não temos pecado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Fazemos de Deus mentiroso. Ele disse que vocês pecaram. Se você disser que você não pecou, e nasce na igreja batista, na igreja metodista, na igreja pentecostal, na igreja presbiteriana, e nascer ali, isso não faz a mínima diferença. Você tem que ser nascido de novo. Ó, pra você ver, ó. A única maneira de não pecar é ser nascido de novo. Fora disto, correto? Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso. É a palavra qual é a verdade. Quantos sabem que a palavra é a verdade? No princípio era o verbo se fez carne, e o verbo santificai-vos, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele era a palavra, vem? A palavra, o Cristo não está em você. Ele era a palavra. Quantos sabem disto? Vem? Muito bem, teríamos que ler desta forma. Então, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e Cristo não está em você. Vem? Agora, isto é, vejam, quando você diz que você pecou ou que você não tem pecado, você está errado. Você tem que nascer de novo. Olha que coisa. Você tem que nascer de novo. Não tem jeito, tem que nascer de novo. Agora, vamos voltar aqui para este outro versículo. Ele, aquele que é nascido de Deus, não comete pecado. Não comete pecado por quê? Agora, o que é pecado? Quem respondeu? Alguém. Incredulidade. Ó, você está vendo o que é pecado, irmãos? É incredulidade. Ou iniquidade, como o apóstolo João disse, né? O que é pecado? O apóstolo João vai dizer que também que pecado é iniquidade, né? E iniquidade, nós sabemos que é aquela palavra que explicamos na igreja, outro culto, né? Que pode ser aplicado como iniquidade, como que é a palavra? Ilegalidade, né? Quando a pessoa faz sabendo que está errado. E é isto que a Bíblia diz. Há somente um pecado, e este é a incredulidade, correto? Aquele que não crê já está condenado. Vem? Assim você. Ou um único pecado. Agora, se você disser, bem, agora, espera um pouco, eu creio que eles podem ter recebido o Espírito Santo daquela forma, naqueles dias. Mas eu não creio que seja para agora. Mas, irmão, a Bíblia diz, a promessa é para vós e vossos filhos. Então presta atenção, irmãos, que isso aqui já coloca um ponto aí em alguns detalhes aí de alguns que não crê. Que o mesmo que caiu lá em Pentecoste é para a igreja de agora. Ó, eu creio que eles podem ter recebido o Espírito Santo daquela forma naqueles dias, mas eu não creio que seja para agora. Você já ouviu isso aqui? Mas, irmãos, a Bíblia diz, a promessa é para vós e para vossos filhos. Eu sei, você está pecando bem ali, você está descrendo do que Deus disse. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Bem, agora, o que nós fomos ensinados? Eu não me importo como você foi ensinado. A Bíblia diz que a palavra de todo homem seja mentira, é a minha verdade, correto? Você diz bem, ele principalmente, ele é o mesmo, mas eu não.
você quer dizer que ele é o mesmo? Sim, na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando ele estava aqui. Ó, eu não posso crer nisso. Aí alguém diz, ó, eu não posso crer nisso. Você está pecando. Então você vê só pelo fato da pessoa dizer que não crê, dizer que é para outro tempo, dizer que é para lá para trás. O profeta está dizendo, ó, você está pecando, vem? Você está pecando. E aquele que é nascido de Deus, do Espírito Santo, ó, aquele que é nascido de Deus, do Espírito Santo, não diz tais coisas. Se ele diz, ó, se ele diz que tem o Espírito Santo e diz tais coisas, é a evidência que ele não tem. Então, você vê aí o que o profeta está dizendo? Que coisa tremenda. Quantos que dizem isso? Quantos que dizem ser cheio do Espírito Santo e nega os dons, nega Pentecoste, nega a manifestação do Espírito Santo, nega muitas coisas da palavra, diz, ó, isso aí ficou passado, isso aí é pro dia do profeta, isso aí foi para os dias de Pentecoste, isso foi uma coisa específica do momento, isso foi no início da igreja. Mas ele vai dizer lá, ó, a promessa diz respeito a vós e a todos a quantos estão longe. Ó, para você ver. Então, olha o que o profeta está dizendo aqui. Então, se essa pessoa diz isso e diz que tem o Espírito Santo, o profeta vai dizer, tais coisas como esta, isso é uma evidência que ele não o tem. Então, você quer saber se o homem tem o Espírito Santo? Apresenta a Bíblia para ele na íntegra, aquilo que o profeta pregou, essa escritura. Está dizendo que Pentecoste não é, então ele diz que tem o Espírito Santo, isso aqui é uma evidência que ele não tem. Isso aqui é uma evidência. Então você vai ver que nós estamos caminhando para uma direção que ao mesmo tempo que você vai ver que há evidências que demonstram que a pessoa tem o Espírito Santo e há evidências que a pessoa não tem o Espírito Santo. Então só pelo fato dela falar que tem maneiras pela palavra de saber se ela tem ou se ela não tem. Porque como o profeta está dizendo aqui, ó, negar a palavra, está negando a palavra. Não, eu creio na Bíblia, eu creio nessa igreja, eu creio que isso, eu creio que aquilo, mas isso aí eu creio que não é para nós, isso aí ficou lá para aquele tempo, isso aqui é para esse aqui, que lá é para aquele lá. Isso é uma evidência que a pessoa não tem o Espírito Santo. Isso tem que colocar uma preocupação. Porque quantos estão falando, eu não vejo que é assim, eu não vejo que é para esse tempo, eu não vejo que é para aquele. O profeta mesmo usou a própria escritura aqui de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para você ver, então, cabe uma chamada de atenção para nós. Vamos concluir essa citação. Então ele continua dizendo aqui, né? Eu não me importo com o que ele tenha feito. Se ele não crê em cura divina, não crê no poder da ressurreição, não crê no Espírito Santo sendo derramado, ó, aqui para você ver, ó, sobre nós, como foi na primeira era, ó, como foi na primeira era, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, a mesma coisa que os apóstolos fizeram, acontecendo bem agora, ó, falando em línguas. Então, o que mudou, será, meu irmão? O profeta está dizendo, acontecendo. Não ter parado, é o mesmo Deus, regozijando e todas essas outras coisas. Se não crê nisto, ele é nascido de... Ele não é nascido de Deus. E aí? Como que vamos fazer com isso aqui? Porque aqueles que são nascidos de Deus não praticam esse tipo de coisa. É assim que se pode dizer, se não ou não nascido de Deus, você chega diante de um companheiro e diz, doutor, PhD, fulano de tal, reverendo doutor, fulano de tal, que está bem, quem me dera se eu tivesse alguma graduação, mas não é que a cura divina deveria ser realizada na igreja, como foi com os apóstolos. Oh, não, ele está pecando, ele é um incrédulo, está vendo? Ele é um incrédulo, isto é certo. Você diz, você crê que recebemos o Espírito Santo da mesma maneira que eles receberam? Eu estava lendo aqui na Bíblia, em Atos 2, onde diz que eles foram, ou que foi derramado o Espírito Santo, e eles cambalearam como se estivessem bêbados. E eles saíram ali e falaram em idioma daquelas pessoas, e coisa assim, agindo como bêbados. E a igreja
pensou que eles estavam embriagados. Hoje, quando recebemos o Espírito Santo na Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, qualquer, eu não os vejo agindo assim. Bem, vou lhe dizer, filho, aquilo foi apenas para aqueles 12. Ó, pra você ver, ó. Ele está pecando. Se você vai dizer, aquilo lá foi apenas para os 12 lá, ele está pecando. Ele não é nascido do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que é nascido do Espírito de Deus não descrê. Ele é crente, ele não pode, por quê? Porque, aqui está, a pomba está nele guiando, porque o Espírito de Deus está nele e ele não pode negá-lo, não pode. Se for o Espírito de Deus, Deus não vai negar sua própria palavra. Se eu negar minha própria palavra, então eu me torno um mentiroso. E se você diz ter o Espírito Santo de Deus e nega a palavra de Deus, ou Deus é um mentiroso, ou você é um mentiroso ou um outro. A Bíblia diz que a palavra do homem seja mentira, é a minha verdade. O homem que é nascido do Espírito de Deus não pode discordar da palavra. Ele tem que dizer, esta está certa, ela está certa. Ele não pode fazer mais nada. E isto é a verdade. Ouçam, deixe-me ler isso novamente. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele. O que é a semente de Deus? Olha, o que é a semente de Deus? A promessa a Abraão tinha semente. O que é a semente hoje? Cristo. Cristo é a semente de Deus. Quem seria a semente senão ele? Correto? Correto? Ele é a semente de Deus. A semente de Deus permanece nele. O Espírito Santo vem para ficar não de uma até outra reunião, mas para a eternidade. Agora, se você quiser uma escritura para isto, está em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selados para o dia da redenção. A semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ele não pode descrer da palavra. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Isso aqui tem que dar uma segurança tremenda para nós. O profeta está terminando aqui. Meu Deus do céu. Agora, quando você vê um homem discordando da palavra, então presta atenção nessa citação, meu irmão. O profeta está dizendo, 141, perguntas e respostas 59, 23 de dezembro. Quando você vê um homem discordando da palavra, dizendo, presta atenção, meu irmão. Isso foi para outra era. Quando a promessa é para quem quiser que venha, lembre-se, é um incrédulo. Ele não é de Deus. Ele pode falar o que ele quiser. Ele não é de Deus, o profeta está dizendo. Seria melhor pararmos aqui, não é mesmo? Aí ele termina. Mas, graças a Deus por isso. Então, veja bem, meu irmão. Veja a última citação. Veja o peso da citação. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu creio que ficou claro para nós aqui o que o profeta está dizendo. Então, quando você for ler a Escritura, a 1 João, do 8 ao 10, e você vai ver João falando, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, então você lembra que realmente nós viemos ao mundo falando mentira, nós fomos formados em iniquidade, fomos concebidos no pecado. Nós não tem como escapar disso mesmo. Não tem como escapar. E você sabe que a única maneira de escapar é recebendo o batismo com o Espírito Santo. Agora o profeta está dizendo, aquele que é nascido de Deus, se você é nascido da carne, você é carne. Se você é nascido da carne, você está em pecado. Mas se você é nascido de Deus, você não pode pecar. Porque aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Deus abençoe você. Desculpa pelo tempo que demoramos aqui, era para ser mais rápido, mas essa foi a primeira
pergunta, né, e resposta que fizemos aqui. Se Deus permitir, nós vamos fazer mais até zerarmos aí, se for da vontade de Deus, todas as perguntas e respostas que nós temos traduzido, que fizeram para o profeta. Amém? Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Agradeço você pela sua audiência e que nós possamos juntos batalhar, meditar na palavra e compreender perfeitamente o novo nascimento e assim fazer a vontade como é o desejo do coração de cada filho e de cada filha de Deus, fazer a vontade dele, né? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e espero ter te ajudado essa noite, tá bom? Uma pequena oração. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado mais uma vez, Senhor, por ter nos concedido o privilégio de ministrar a Tua Palavra. Ajuda os Teus filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender o Seu plano perfeito. Obrigado por nos livrar, Senhor, de todo mal. Nós sabemos que nós não podemos cometer pecado, Senhor, não por nossas forças, mas porque tem algo sobrenatural, algo eterno morando dentro de nós, que é o Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, do nosso corpo local, Senhor, e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.